Olá! Começa agora a primeira edição do Correspondente Local, telejornal laboratorial do curso de jornalismo da UEPG. Eu sou Evelyn Paes. Nesta edição do Correspondente Local você confere: 21ª Conferência Municipal de Cultura acontece em formato híbrido. Conselho Universitário da UEPG aprova o retorno das aulas presenciais e atividades de extensão a partir de fevereiro de 2022. Reabertura dos teatros municipais acontece de forma gradual para o público. Segunda edição do evento Grafite no Escadão marca o Dia da Consciência Negra em Ponta Grossa. Está no ar o Correspondente Local. A 21ª Conferência Municipal de Cultura acontece em formato híbrido. A ação busca oferecer espaço para o debate sobre políticas públicas culturais em Ponta Grossa. Na conferência será feita a prestação de contas dos editais elaborados a partir de recursos do Fundo Municipal de Cultura. Em 2021, o fundo recebeu cerca de R$500 mil. Na conferência, acontece a eleição de novos representantes do Conselho de Política Cultural. O órgão de caráter deliberativo é formado por membros do Poder Executivo, da sociedade civil e por representantes de segmentos culturais. O Conselho Universitário da UEPG aprova o retorno das aulas presenciais e atividades de extensão a partir do dia 7 de fevereiro de 2022. Confira na reportagem de Cássio Murilo. O Conselho Universitário da UEPG aprovou no último dia 9 o retorno das aulas presenciais e atividades de extensão a partir do dia 7 de fevereiro de 2022. De acordo com o artigo 8º da resolução publicada pela instituição, ainda será obrigatório para toda a comunidade interna e externa que frequentar a universidade a comprovação de ciclo vacinal completo contra a Covid-19, o uso de máscara, distanciamento social entre pessoas, higiene frequente das mãos e a proibição de aglomerações. Lucas Martins, acadêmico do 3º ano de Letras, confia no avanço da imunização, mas teme quanto à fiscalização das medidas restritivas. O consciente coletivo daqui 3 meses vai estar bem mais tranquilo com relação a isso. Então acho que as pessoas, por mais que existam regras de distanciamento social, não vão seguir tantas elas, e a UEPG não tem como controlar isso. O mestrando em jornalismo Gabriel Miguel alerta para o risco ainda existente, mesmo com a população já imunizada. Mas a pandemia não acabou ainda, podem surgir outros repiques de infecção, né? Até mesmo entre os vacinados, com menor gravidade, mas ainda podem. Então o risco ainda existe, né? Parcialmente pode voltar algumas coisas presenciais. A instituição consultou os alunos sobre o retorno presencial por meio de questionário online. De acordo com o relatório da pesquisa, o retorno em fevereiro se justifica pelo fato de professores, alunos e servidores já estarem vacinados contra a Covid-19. Dentre as queixas apresentadas, destacam-se o baixo rendimento acadêmico, saúde mental abalada e falta de estrutura adequada para a realização das atividades remotas. Em consenso, o acadêmico de letras e o mestrando em jornalismo reconhecem o papel fundamental da estrutura da universidade na qualidade da produção acadêmica, o que será novamente possível com a volta das atividades presenciais. Eu acho que vai ser melhor, porque presencialmente a instituição, a universidade, consegue dar uma assistência melhor para os seus alunos, porque, pessoalmente falando, eu me senti muito desamparado pela universidade no ensino remoto. E eu conheço muita gente que também se sentiu dessa forma. Então, acredito que presencialmente isso possa ser abordado de melhor maneira pelos docentes e pela equipe da UEPG. É preciso ressaltar que nem todas as pessoas têm condição de uma internet de qualidade. Às vezes acesso financeiro, algumas referências, algumas fontes
algumas fontes, algumas entrevistas para pesquisa feitas de forma online não saem tão bem quanto poderiam ser feitas presencialmente, sem falar da perda que é não poder fazer pesquisa em campo, principalmente nos arquivos públicos, em museu, etc., que muitas pesquisas dependem. O documento publicado pelo Conselho Universitário permite que o colegiado de cada curso solicite a manutenção das atividades remotas até o fim do ano letivo de 2021, por meio de protocolo digital na Prograde até o dia 10 de dezembro. Crianças com menos de 12 anos ainda não recebem a vacina contra a Covid-19 em Ponta Grossa. Quem tem as informações é o repórter Cadu Mendes. Crianças com menos de 12 anos ainda não recebem a vacina contra a Covid-19. Contudo, não vacinar o público infantil traz mais riscos aos adultos do que às próprias crianças. De acordo com a infectologista e pediatra Luciana Milano Paiva, as crianças, na maioria dos casos, são assintomáticas e, por não manifestarem sintomas, são as grandes transmissoras do coronavírus, já que continuam no convívio escolar e social, infectando professores, os pais e parentes. Para a doutora Luciana, o retorno às aulas intensificou o problema, já que é difícil diferenciar a Covid-19 dos outros vírus que causam gripes, pois os sintomas são os mesmos. As crianças em faixa etária escolar estão mais sujeitas a se infectar com as viroses habituais. A médica destaca que não há explicações científicas do porquê as crianças apresentam uma maior resistência à doença, visto que a imunidade de uma criança é menor do que a de um adulto. Quem se recusar a tomar a vacina disponível no sistema público de saúde, devido à marca do imunizante, não poderá participar do cronograma regular de vacinação e será incluído somente após a vacinação dos demais grupos estabelecidos previamente. Isto é, o que descreve a Lei nº 14.069, publicada em Diário Oficial e sancionada pela prefeita Elizabeth Schmidt. A lei foi aprovada para mostrar a importância da vacinação como estratégia de saúde coletiva e combate contra a pandemia. Há apenas um grupo isento neste processo, que são as gestantes e puérperas. Essas mulheres podem apresentar uma recomendação médica que será retida no momento da aplicação da primeira dose. Também fica estabelecido que a Fundação Municipal de Saúde poderá emitir um termo de recusa. Discussões sobre a liberação e afrouxamento de medidas restritivas na pandemia têm vindo à tona. Um dos pontos é a continuidade do uso obrigatório de máscara. Confira a reportagem de João Gabriel Vieira. No estado do Paraná, dados oficiais do governo comprovam que, até o meio de novembro, mais de 65% da população do estado está imunizada, com as 2 doses ou dose única. Entretanto, segundo o Decreto Estadual 4.692/20, o uso de máscaras em espaços públicos ainda é obrigatório em todo o estado do Paraná. Contrariando o decreto estadual, no final do mês de outubro, por meio de determinação municipal que retirava restrições instituídas durante o período da pandemia, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. Contudo, horas após a circulação do decreto, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, por meio de nota oficial, contrariou a medida, invalidando a decisão por entender que, abre aspas, sempre vale a medida mais restritiva em atuação no Estado. Nesse caso, o Decreto 4.692/20, que impõe a obrigatoriedade do uso de máscaras. O infectologista Marcelo Dayer, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, reforça que o uso de máscaras tem sido fundamental durante a pandemia e que agora, com o avanço da vacinação, é possível iniciar debates a respeito da continuidade do uso obrigatório do acessório. Porque a máscara cumpriu seu papel de maneira importante num momento onde nós não tínhamos vacinas, nós tínhamos a doença em uma alta taxa de transmissão e precisávamos fazer alguma coisa, e a coisa mais lógica, não farmacológica, a medida, era o uso de máscara. O uso de máscara conseguiu controlar não só a transmissão ou reduzir a taxa de transmissão da Covid, mas também de outras doenças, influenza, resfriados comuns. Todas as doenças de transmissão respiratória são bloqueadas pelo uso da máscara.
O infectologista destaca que um dos principais indicadores para que discussões nesse sentido possam avançar é a taxa de transmissão do vírus. A taxa de transmissão é o número que a gente analisa para avaliar como é que está a transmissibilidade do vírus. Então, quando a gente avalia que a taxa de transmissão está em queda, significa que menos pessoas estão se infectando. É difícil avaliar uma pessoa infecta quantos, mas é com base no número de diagnósticos por dia, frente, né, o número de casos novos frente ao número total da população. Isso significa que o número de casos está caindo. Então, essa é a taxa de infecção. No início de novembro, dias após o decreto da cidade de Ponta Grossa, o governador do estado, Ratinho Júnior, admitiu, durante um evento na cidade de Londrina, que, caso a vacinação entre adolescentes atinja 80% e a taxa de contaminação e internamentos por Covid-19 mantenham-se em queda, é possível que a obrigatoriedade do acessório seja revista para o último mês do ano. Dessa forma, o uso de máscaras, além de ser recomendado por especialistas, mesmo para pessoas com o ciclo vacinal completo, ainda é obrigatório em espaços públicos em todo o estado do Paraná. Já no dia 16 de novembro, expirou a validade do decreto estadual que continha restrições contra a Covid-19 no estado do Paraná, exceto o uso de máscaras em espaços públicos, que continua obrigatório, por se tratar de uma lei estadual. Sem a renovação do decreto pelo governo estadual, as medidas restritivas, com exceção do uso de máscara, ficam a cargo das leis municipais. Novembro é o mês mundial do combate ao câncer de próstata. Em Ponta Grossa, o diagnóstico da doença tem aumentado desde 2013, quando foram contabilizados 37 casos. Desde então, o maior número registrado via DataSUS foi 75 casos em 2019. Neste ano, 24 homens morreram em decorrência do câncer de próstata. Desses, somente 11 foram diagnosticados. A Prefeitura de Ponta Grossa promoveu uma ação direcionada para a saúde do homem no dia 6 de novembro. Os atendimentos foram feitos em 65 UBSs. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, mais de 3.600 serviços foram registrados. Consultas médicas e odontológicas, solicitações de exames, testes rápidos e aplicações de vacinas. Dia da Consciência Negra em Ponta Grossa é marcado pela segunda edição do evento Grafite no Escadão. Artistas ligados à cultura do hip hop revitalizaram nesse fim de semana o painel da escadaria localizada na Avenida Visconde de Toné, conhecida como Escadão da Ronda. A primeira edição do evento ocorreu em 2009 e reuniu artistas locais que deixaram os trabalhos na escadaria. Agora, 12 anos depois, convidados de várias regiões do Paraná se reuniram novamente para revitalizar o mural. Esse projeto contou com o apoio da Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa. Desmatamento da Mata Atlântica cresce 260% em 2020 em Ponta Grossa. Confira na reportagem de Leonardo Duarte. Um levantamento realizado neste ano pela Fundação SOS Mata Atlântica mostra que 18 hectares das matas nativas foram desmatados em 2020 em Ponta Grossa. Isso representa um aumento de 260% com relação ao ano de 2019, em que foram desmatados 5 hectares da Mata Atlântica. É o terceiro ano de maior número já registrado desde o primeiro levantamento feito pela Fundação. Para a professora de Botânica do Departamento de Biologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Rosimere de Oliveira, o desmatamento impacta diretamente na formação de nuvens e chuva. Mas existem ainda, às vezes, alguns serviços ecossistêmicos que ainda não são tão bem compreendidos, né? Como, por exemplo, a importância da manutenção das áreas de floresta para o controle do regime de chuvas. A gente tem aí essa importância significativa, e toda vez que a gente vê o desmatamento avançando, né, seja aqui realmente na nossa região, em outros lugares mais distantes, né, a gente sente esse efeito da redução das chuvas, e ainda falta um pouquinho mais, né, a gente conseguir associar
esse efeito, né, e essa consequência. Atualmente, Ponta Grossa possui 32 mil hectares de mata nativa. Desde o início da série histórica levantada pela Fundação, 161 hectares já foram desmatados no município, o que corresponde a 225 campos de futebol. A professora Rosemary explica que um dos motivos desse aumento no desmatamento pode estar relacionado ao agronegócio. A gente sabe que esses empreendimentos, é difícil, né, a gente caracterizar só como um problema, porque a gente sabe que eles são necessários, né? O que talvez a gente tenha que entender é a forma como eles são conduzidos, né? Então, se a gente pensar assim, um problema que muitas vezes está relacionado ao agronegócio, né, e que, por sua vez, está relacionado também ao desmatamento, é o manejo inadequado que muitas vezes acontece dessas áreas. Em contrapartida, na tentativa de frear o desmatamento, há projetos que colaboram na preservação das matas da região. O Viveiro Florestal da UEPG contribui com distribuição de mudas e plantas nativas em troca de alimentos não perecíveis e auxilia no replantio de árvores em campos e centros urbanos. São iniciativas pequenas e simples que ajudam na mudança e preservam para que nossas florestas continuem em pé. O Instituto Educacional Duque de Caxias Guarda-Mirim de Ponta Grossa realiza uma feira de produtos orgânicos semanalmente. A iniciativa surgiu em 2019 com o interesse de síndicos por aumentar a comodidade de moradores e ajudar a Guarda-Mirim na venda de produtos, mesmo durante a pandemia da Covid-19. A feira pôde continuar funcionando em horário reduzido. Os alimentos são produzidos no distrito de Guaragi. A produção disponibilizada para venda gira em torno de R$ 700. Os alimentos são higienizados e prontos para o consumo. Entre eles estão produtos de panificação e verduras orgânicas. Os próprios síndicos de condomínios fechados e prédios entram em contato com a Guarda-Mirim para receber as visitas semanais mediante agendamento de dia e horário. Todo o valor arrecadado com a venda dos produtos vai para programas de aprendizagens aos 350 alunos atendidos pela Guarda-Mirim. Para saber mais sobre o projeto, acompanhe as redes sociais da Guarda-Mirim ou contate pelo telefone que está aqui na tela. Confira agora a previsão do tempo com a repórter Marcela Panzarini. Na quinta e na sexta teremos pancadas de chuva com precipitação de até 10 milímetros. As máximas chegam a 28 e 27 graus. No sábado, o céu volta a abrir com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura máxima é de 26 graus. Hoje também teremos sol entre nuvens, sem previsão de chuva, com mínimo de 17 graus e máxima de 25 graus. As reportagens que integram o correspondente foram produzidas no contexto da pandemia da Covid-19. Com as aulas presenciais suspensas desde março de 2020, estamos redescobrindo o fazer jornalismo de maneira remota. Vale destacar que nossas produções seguem as normas sanitárias de prevenção à Covid-19. Com isso, todas as entrevistas foram realizadas de maneira remota, em conformidade com o distanciamento social. As imagens de apoio, na sua maioria utilizadas nas reportagens, são anteriores à pandemia e provenientes de bancos de imagens de acadêmicos e projetos de extensão do curso. Desde 25 de outubro, a Prefeitura de Ponta Grossa iniciou a abertura gradual da entrada do público nos teatros municipais, com o limite de ocupação dos assentos em 75%, sendo 517 lugares no Cine Teatro Ópera e 150 no Centro de Cultura. De acordo com a Fundação de Cultura, a alta demanda para a realização de espetáculos durante o último bimestre do ano influenciou na decisão. Os profissionais estarão fiscalizando a entrada do público que precisa ter o teste de Covid-19 em dia ou apresentar o comprovante das 2 doses da vacina. Também haverá fiscalização do uso de máscara, distanciamento entre os assentos e o uso do álcool em gel. Cinema Nacional completa 127 anos e sofre com a falta de incentivos por parte do governo. Confira a reportagem de Yuri Marcinic.
No dia 5 de novembro, o cinema nacional completou 127 anos. Desde o princípio, o nosso cinema alternou entre momentos de duros golpes e prestígio, seja no tempo da marginalização durante a ditadura militar ou na vanguarda do cinema novo. Mas como anda a situação do cinema brasileiro atualmente? Desde o início da pandemia, mais de 350 cinemas foram forçados a fechar as portas, segundo a Associação Brasileira de Empresas Exibidoras Cinematográficas. O número corresponde ao total de 10% de todo o circuito comercial brasileiro, o qual já é super concentrado na região Rio-São Paulo. Segundo o cineasta de Curitiba, Guto Pasco, que postergou mais de 6 projetos durante a pandemia, houve um problema ainda maior que a Covid-19. Desde que esse governo federal atual assumiu, nenhuma linha nova surgiu e nenhuma que estava em operação foi renovada. Então, a gente já está aí há 3 anos sem nenhuma linha. E as linhas que estavam em andamento, que já tinham projetos aprovados, que precisavam ser contratados, também ficaram parados. Então, parou todo o setor. Então, foi isso que aconteceu. Tal política prejudicou tanto profissionais estabelecidos como cineastas independentes. Um exemplo é o caso do pontagrossense Cássio Kelm. Ele produziu em 2019 o seu primeiro longa, o documentário As Mães do Derek. No entanto, teve a distribuição do filme afetada pela falta de incentivos. É um filme que está percorrendo vários festivais, teve estreia internacional no Festival de Torino, na Itália, menção especial no Mix Brasil e tal. Se ele já teve um lançamento comercial, ele já teve toda uma publicidade feita, e isso é bom para o canal de televisão. Então, os canais de televisão vão preferir filmes que já tiveram essa questão da divulgação, da publicidade, porque aí, quando eles forem exibir, essa parte já está feita. Entende? Um exemplo positivo do cinema nacional mais recente é o filme Marighella, de Wagner Moura. No último dia 3, o filme arrecadou 2 milhões de reais, levou mais de 40 mil pessoas aos cinemas no primeiro final de semana e empregou mais de 300 profissionais diretamente na produção. O lançamento ficou restrito a cinemas do eixo Rio-São Paulo após 2 anos de distribuição comprometida, já que o crédito do fundo setorial destinado ao filme foi subitamente recolhido pela Ancine após a premiere no Festival de Berlim em 2019. A manobra foi entendida como um ato de censura, já que não é a primeira vez que acontece na atual gestão da Secretaria de Cultura. Em 2020, o então secretário Osmar Terra suspendeu um edital que promovia a representação da comunidade LGBTQIA+. O edital em questão já tinha até a lista de contemplados pronta. Ficamos por aqui com esta edição do Correspondente Local, uma produção remota do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A vinheta do programa foi produzida de forma remota pelo estudante Yuri Marcinito. Para acompanhar as produções do curso, siga as nossas redes sociais, @periódicoepg e nossa página na internet, periódico.sites.epg.br. Até a próxima semana com mais uma edição do Correspondente Local. Agradecemos a audiência.